Bom, agora nós temos a unidade 11, tá? Essa unidade 11, nós vamos ver a medida medidas de superfície e volume. Só que para a gente começar esse conteúdo, nós vamos revisar o que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, o perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é quando nós somamos todos os lados de uma gravura, né? De uma figura geométrica. Então, é a soma de todos os lados. Aqui nós temos um exemplo. 13 metros, mais 16 metros, mais 13 metros, mais 26 metros. Como que eu escrevo aqui embaixo mesmo? Vou só digitar aqui, né? Então, 13 metros mais 16 metros mais 13 metros mais 26 metros. 26 metros, certo? Que é igual, vai dar a porcentagem ali, 13 metros, mais 16 metros, mais 13 metros, mais 26 metros. Daí vai dar um total aqui, né? Então, esse nós chamamos de perímetro. Total que aqui chama perímetro, nós somamos todos os lados. Então, já vimos isso na aula anterior. Agora, nós vamos ver o que é área. Então, área... Peraí. Área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Geralmente, para encontrar a área de uma figura, basta multiplicar a base pela altura. Então, aqui nesse exemplo que nós temos aqui, ele vai ficar assim. E nós temos 10 centímetros, desculpa, 10 centímetros, vezes 5 centímetros. Então, 10 vezes 5 centímetros. Então, esse daqui é o cálculo que nós usamos para descobrir área. Então, 10 vezes 5, 50 centímetros, certo? Então, aqui vai dar a medida da área. A área é a multiplicação. Voltando, perímetro é a soma. Área é a multiplicação, tá? Mesma coisa nesse exemplo de baixo aqui. Se eu for descobrir perímetro, é só o contorno. 6 mais 6 mais 6 mais 6. Se eu for pedir área, né? Aí ele entra 6 vezes 6. Mesma coisa aqui embaixo. 16 metros mais 4 metros, mais 16 metros mais 4 metros. A área, você soma todos os lados. Perímetro, você multiplica 16 vezes 4. Certo? Aí agora hoje nós vamos ver então a unidade de medida de volume. Aí o volume, vamos definir ele. Define como o espaço ocupado por um corpo, ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. As figuras espaciais como, por exemplo, o cubo, o paralelepípedo, cone, pirâmide, cilindro, prismas e entre outros, possuem volume. A capacidade de um corpo é calculada através da multiplicação entre a área da base e a sua altura. A unidade usual de volume é utilizada de acordo com as unidades da dimensão do corpo. Observe as unidades de volume de acordo com o SI, Sistema Internacional de Medidas. Então, aqui eu deixei um exemplo, quilômetro cúbico. Então, você coloca quilômetro e um 3 pequenininho em cima. Esse 3 nós falamos que ele chama cúbico. Por que cúbico? Porque vai ser 3 vezes o quilômetro, né? Então, quilômetro cúbico.
Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais que ocupam lugar no espaço, por isso eles possuem volume. Podemos encontrar volumes sólidos em inúmeras formas, retangulares, circulares, quadrangulares e entre outros, mas todos irão possuir volume e capacidade. As unidades de volume que mais são utilizadas são metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Então, vê que tem o 3 pequenininho ali em cima. Esse 3 chama cúbico. Aqui nós temos desenho de uma caixa. Vamos falar que é uma caixa, né? É um cubo que tem. Vamos simbolizar ele como sendo uma caixa. Então, para eu descobrir o volume, tá? Eu vou pegar 4 centímetros vezes 4 centímetros vezes 4 centímetros, que vai ser igual, tá? Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, nós vamos ter 16 vezes 4, 24. Então, vai dar 64 centímetros, certo? 64 centímetros. Deu para entender? Então, revisando lá novamente, perímetro, soma de todos os lados, soma todos os numerais. A área é pegar a base vezes a altura, a base vezes a largura também dá, né? 10 vezes o 5. E volume é você pegar a base vezes a altura, então é lado vezes lado vezes lado. Tá? Então, é a base vezes 2 lados. Então, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 64 centímetros. Tá? Vamos lá para a apostila agora. Lá na página 101 da apostila, tem algumas explicações também. Então, vai lá. Capítulo 11, medidas de superfície e volume. Tá? Então, aqui nós temos uns exemplos de superfície, de figuras geométricas, mas daí vocês falam, mas elas não estão tendo todas as medidas. É só você somar os números que tem aqui, né, em cima, que vai dar a medida lateral. Então, daí você multiplica eles. Então, para ver o perímetro, você vai somar todos os lados, né? Então, aqui, ó, para você achar a área, for só o perímetro, você coloca todas esses centímetros. 3 centímetros, 2, 5, 3, 8 e o 5. Para você calcular a área você vai pegar o 8. Falar, mas professor, e agora? Não tem o número. Tem, você tem. Pode ser do lado de cá, desse lado, que tem o 3, porque 3 mais o 2 que está faltando aqui dá 5. E aqui nós já temos 5 completo. Aqui nós temos o 8. Aqui nós temos o 3 e os 5 centímetros, que juntando vai dar 8. Então, se você fechar, ele vai dar 8 centímetros aqui e 5 centímetros na altura. Então, 8 vezes 5, tá? Aí, aqui nós temos os 7 centímetros, é só colocar 7 vezes 4 para ver área. E assim, mesma coisa, esses outros, tá? Mesma coisa você vai ver. Aqui tem 5 centímetros. Ah, professor, mas lá embaixo só tem 2. Você vai pegar o que está interno ali, ó, 3. 2 mais 3 dá 5. Ah, professora, mas para cá tem 8, aqui só tenho 5. Não, 5, você pega o resto imaginário aqui, que é 5 mais 3, que vai dar 8. Então, se eu pegar 5 vezes 8, vai dar 40. Tá? Então, aí é medido a área, e eu expliquei o que é o perímetro, expliquei o que é a área. Calculando as áreas. As figuras geométricas planas, como o retângulo, o quadrado e o triângulo, e também esta folha do livro, a parede, o piso da sala, dão a ideia de uma superfície plana, tá? Quando se tem uma superfície, pode calcular a área comparando-a uma unidade padrão. Então, cada quadradinho, ele vale 1 centímetro quadrado. 1 centímetro
quadrado, tá? Então, na área é quadrado. No volume, ele é cúbico, daí é um 3, então é lá centímetro quadrado. Observe o retângulo dos 5 centímetros de comprimento por 3 de largura, lá. Área, 5 vezes 3. Então, eu vou colocar os quadrinhos, cada quadrinho desse, ele vai ter 1 centímetro quadrado. Então, 5 vezes 3, 15. Vamos ver se tem 15 quadrinhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 5 vezes 3, 15 centímetros. Então, coube 15 cubinhos dentro desse quadrado. Como o retângulo pode ser dividido em 15 quadrados de 1 centímetro de lado, diz-se que a área do retângulo é 15 centímetros quadrado. Então, se eu colocar 15 centímetros só, está errado. Então, toda vez que vai escrever área elevado ao quadrado. Por que elevado? Porque você vai multiplicar a base vezes a altura. Ao lado vezes lado, né? Observe o quadro de 3 centímetros. Então, olha lá. 3 centímetros é um quadrado. 3 centímetros aqui, 3 centímetros ao lado. Então, cada quadradinho vale 1 centímetro. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 quadrinhos. Como eu estou trabalhando a área, é 9 centímetros quadrado. Não pode esquecer do 2 lá em cima. Senão ele fica só 9 centímetros. Daí não é área, tá? Ele pode ser o perímetro. Perímetro dá 3 mais 3 mais 3 mais 3, mas daí não vai dar 9. Vai dar 3 com mais 3, 6, 6 com mais 3, 9, 9 com mais 3, 12. Então, ele vai ter 12 centímetros de perímetro, vai ter 9 centímetros quadrado. Lembra que tem que colocar esse número 2, quadrado, tá? 9 centímetros quadrado. Na página 103, então lá na página 103, para medir as superfícies maiores, como terrenos, campo de futebol, sala de aula, a unidade usada é 1 metro quadrado, enquanto os quadrinhos, centímetro. Aí, como a área é maior, a gente já vai usar 1 metro. Então, cada quadradinho daquele lá vai ter 1 metro quadrado. Um M e o 2 lá em cima, tá? Um quadrado de 1 metro de lado representa uma superfície de uma área de 1 metro quadrado. A planta baixa a seguir representa a casa de 70 metros quadrados. A escala utilizada foi cada centímetro da planta baixa, equivalente a 100 centímetros ou 1 metro na construção real. Aí nós temos o desenho da planta, né? A planta baixa que está aí. E abaixo nós temos o quilômetro. Então, você pode trabalhar ou metro ou quilômetro. Quilômetro, metro é até 100 centímetros. Quilômetro é 1000 metros. Então, no cálculo da área de municípios, estados e países, costumam-se usar quilômetro quadrado. Olha lá, quilômetro quadrado. 1 quadrado de 1 quilômetro de lado representa uma superfície com a área de 1 metro quadrado. Esta área representa 1 quilômetro. A área do total do município de Belém, capital do estado do Pará, é de 1.065 quilômetros quadrados. Tá? Então, o segredo vai ser esse. Agora, nós vamos chegar lá no volume. Então, nós vimos, primeira parte, o perímetro, depois que, né, os perímetros com os símbolos normais, a área quadrada que você usa, o centímetro, ou metro, ou quilômetro, colocando 2, né, em cima. E agora nós vamos ver o volume. Então, o volume, sim, o volume você vai usar o 3 pequenininho lá em cima. Vamos ver a definição aqui. Calculando volumes. Quando se tem uma figura geométrica espacial
como paralelepípedo, cubo, cilindro ou ainda um objeto como uma caixa de sapatos, uma lata, uma caixa d'água, tem-se a ideia de volume. Volume é uma medida de espaço ocupado por um objeto ou corpo. Então aqui nós temos o desenho de um quadradinho que ele vai ter 1 centímetro de frente, 1 centímetro de lado e 1 centímetro de altura. Então, o cubo ao lado tem 1 centímetro de aresta. Aresta é a quina, ela lembra da geometria lá que nós vimos. Portanto, o seu volume é 1 centímetro cúbico. Não pode esquecer do número 3 lá em cima, gente. Observando o paralelepípedo com 4 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 2 de altura, então, olha lá, 4 de comprimento, 3 de largura e 2 de altura, nós vamos encontrar o volume. Então, 4 do comprimento vezes 3 da largura vezes 2 da altura. Então, ele foi dividido em cubos de 1 centímetro de aresta. Como esse paralelepípedo está dividido em 24 cúbicos de 1 centímetro de aresta, disse que o volume dele é de 24 centímetros cúbico, tá? Então, lembra lá do 3 pequenininho lá em cima, porque é comprimento vezes a largura vezes a altura, por isso que ele é 3. Para medir volumes maiores, como uma caixa d'água, a unidade que costuma ser usada é o metro cúbico. Um cubo de 1 metro de aresta tem o volume de 1 metro quadrado. Enquanto, olha lá, comprimento 1 metro, largura 1 metro, altura 1 metro. Então, multiplica os 3 para dar a medida, Então, aí está a explicação, gente, do perímetro, da área e do volume, certo? Logo na frente nós vamos ter os exercícios da apostila da página 105, 106 e a 107 e a 108, tá? Então, vocês vão fazer exercício até a página 108. E depois, vocês continuando, tem a folha lá vai ter no grupo, como vai ter na Iônica, uns exercícios avulsos, de olho nas medidas, que tem as perguntas e vocês vão fazer as continhas no caderno, tem os desafios, tá? Já está todo escrito o que eu quero de medidas. Eu quero a área, um desafio envolvendo área, e eu tenho um exercício sobre medidas de volume. Olha lá, é só lembrar do nosso quadro de valor de lugar. Eu tenho a unidade, metro cúbico, tá? Daí, os submúltiplos e o múltiplo. Então, embaixo ali tem um desenho. É só você pegar a central lá, ó, 36 metros e 25 centímetros, 36 metros e 25 centímetros cúbicos, tá? Então, vai lá, 27, tá? 250, certo? A mesma coisa com o 7. O 7 vai colocar embaixo do metro e o 9 embaixo do decímetro, certo? Então, são os dois exercícios. Na última folhinha, nós temos o cálculo e o perímetro, o cálculo de perímetro. Perímetro, é só você somar os lados. Lado A mais lado B mais lado C mais lado D. Faz a continha no caderno. No caderno não, nesse espaço que nós temos aqui embaixo. Do quadrado, do retângulo, do triângulo, do trapézio e do losango. Ok?